Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História de Portugal. Conforme falei anteriormente, hoje, na aula 5, vamos abordar a importantíssima figura do rei Dom Afonso Henriques, o fundador de Portugal. Ligado de maneira inseparável à figura do primeiro monarca está o processo de independência portuguesa, frente à monarquia castelhano-leonesa, da qual se falará também. E para fechar a aula, vamos tratar da repercussão da independência portuguesa junto ao povo. Vamos lá! Corria o ano de 1109, quando, a 5 de agosto, nascia Dom Afonso Henriques, filho do conde Dom Henrique e da infanta Dona Teresa, também chamada por algumas vezes de Dona Tarreja. O local de seu nascimento é ainda incerto. Alguns historiadores dizem que nasceu em Coimbra, mas outros sustentam que é muito maior a probabilidade que ele tenha nascido mais ao norte, na cidade de Viseu. Ao que tudo indica, ele foi levado e criado na cidade nortenha de Guimarães, onde existe uma belíssima e muito famosa estátua de sua homenagem. Deste fato origina-se o dito vimaranense, segundo a qual, aqui, Guimarães, nasceu Portugal. Por lá ele ficou até 1128. Em 1120, porém, passou a fazer oposição a Dona Teresa, sua mãe, reivindicando para si o governo do condado portucalense. Dona Teresa queria o condado para si própria. Nisto, eles estavam parados pelo arcebispo de Braga, que acabou tendo de emigrar e levou o infante consigo. 2 anos depois, Dom Afonso Henriques arma-se cavaleiro. Quando o condado é pacificado, eles retornam ao lar. No entanto, uma sucessão de novos incidentes entre os poderosos do condado e a coroa leonesa provocaram a invasão do condado pelas tropas de Dom Afonso VII, que, no ano de 1127, logrou um cerco a Guimarães, onde se encontrava Dom Afonso Henriques. Uma vez que o infante prometera lealdade ao imperador leonês, Dom Afonso VII levanta o dito cerco. Entretanto, passados alguns meses, mas já em 1128, as tropas de Dona Teresa enfrentam os homens do infante e seu filho, sendo estes últimos os vitoriosos. Isto acabou por consagrar a autoridade dele no condado e elevou-o ao governo deste. Dom Afonso Henrique sabia muito bem da importância das forças que ameaçavam sua coroa. Por isso, focou seus esforços em duas vias principais: negociações junto da Santa Sé para conseguir a autonomia da Igreja Portuguesa e o reconhecimento papal do reino. Lembremos de que estamos aqui no final da Idade Média, quando o reconhecimento de um reino por parte da Igreja Católica era simplesmente indispensável em toda a Europa para que um monarca pudesse ser aceito como igual entre as demais cabeças coroadas do continente, e o país como um todo pudesse participar dos bens da cristandade e não ser enquadrado mais ou menos naquilo que hoje em dia a geopolítica chama de Estado pária. Com mutações e nuances, essa situação perdurou na Europa até aproximadamente o século XVIII. Dentre os passos mais importantes dados por Afonso Henrique estão: 1. A fundação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, em 1131, com subordinação direta à Cúria Romana. 2. A declaração de vassalagem de Dom Afonso Henriques à Santa Sé, no ano de 1143. Ele já usava aí o título de rei. 3. A obtenção da bula Manifeste Probatum, do Papa Alexandre III, em 1179, designando o rei e concedendo-lhe o direito de conquista das terras aos mouros, sobre as quais outros príncipes cristãos não possuíssem quaisquer direitos primordiais. 4. A pacificação interna do novo reino e a expansão do território através das conquistas das terras mouras. O limite sul estabelecido para o condado. Dessa forma, Leiria em 1135, Santarém e Lisboa em 1147 e Almada e Palmela no mesmo ano, aliás. Alcácer em 1160 e quase toda a região alentejana foram todos conquistados por ele, embora o Alentejo fosse recuperado mais tarde pelos mouros, e somente depois fossem definitivamente integrados ao reino de Portugal. Dom Afonso Henriques casou-se com Dona Mafalda, nascida em data incerta, mas falecida em Coimbra a 4 de novembro de 1157 e sepultada no convento de Santa Cruz. O casamento celebrou-se no ano de 1145 ou no ano seguinte, não se tem ainda certeza. Tiveram eles 7 filhos, a saber: primeiro,
Dom Henrique, nascido em 5 de março de 1147 e falecido ainda jovem. 2. Dona Sancha, nascida e falecida em data desconhecida. 3. Dom João, também nascido e falecido em data desconhecida. 4. Dona Teresa, nascida em ano incerto, mas sabe-se que casou com Filipe de Alsácia, conde de Flandres, cerca de 1177, que veio a falecer em Furnes após o ano de 1211. Ela morreu no exterior, foi em Portugal. 5. Dona Uraca, nascida em Coimbra por volta de 1150, que casou com Dom Fernando II, rei de Leão, cerca de 1165 e que faleceu em ano desconhecido, ignorado. Dona Mafalda, também nascida em Coimbra, mas que em ano incerto, noivou o conde Dom Raimundo de Berenguer, filho do conde de Barcelona, em 1160, mas que morreu logo depois. E 7º, e por fim, Dom Sancho, que lhe herdou a coroa. Não se pode falar que Dom Afonso Henriques sem falar de um importantíssimo episódio da luta pela fundação de Portugal, que foi a Batalha do Campo do Ourique. Travada no ano de 1139, esta batalha é célebre pelo fato de que ocorreu, pelo mito existente em torno dela e pela desmistificação do fato levado a cabo a partir do século XVIII por historiadores portugueses. Bem, o que de fato aconteceu? Trata-se de um combate travado entre os sarracenos numa das várias incursões que os soldados cristãos costumavam fazer por terras mouriscas, com o objetivo de as pilhar. De repente, um exército sarraceno surgiu e sai no encalço. Embora mais numerosos, eles foram derrotados pela tropa cristã. Dessa batalha, pouca coisa pode se dizer com clara segurança. Existe, de certo, relação entre Ourique e a situação militar presente no verão do ano de 1139. O monarca Afonso VII coligara todas as forças cristãs para a conquista da cidade de Aurélia, de importância capital para o posicionamento de suas tropas sobre o Tejo. Depois de duríssimos combates, e entre as forças do rei cristão e os defensores de Aurélia, fez-se o seguinte pacto: se o exército de socorro que os reinos muçulmanos organizaram chegasse a Aurélia até determinado prazo, Afonso VII levantaria o cerco sem luta. Por razões que nós desconhecemos, o tal exército de socorro pôs-se a perseguir o bando de Dom Afonso Henriques. Todos os registros da época concordam que o número de mouros em combate era muito, mas muito elevado, que varia entre 10 mil a 400 mil soldados. Todavia, não se pode esperar muita exatidão dessas fontes, já vê pela variação como ela é imensa, varia 40 vezes. Porém, é certo que essa façanha foi muito importante já naquela época. Falei acima sobre o mito de Ourique. Na verdade, seria mais exato em falar em milagre, pois isso foi o que alguns alegam ter ocorrido durante a batalha. Provavelmente a história do milagre nasceu no mesmo dia da batalha. O dia 25 de julho, segundo o calendário litúrgico católico, é consagrado como o dia da festa de Santiago de Compostela. Ora, segundo a crença reinante, o santo em questão sempre auxiliava os cristãos em suas lutas contra os sarracenos. Assim, em sua fase inicial, o milagre de Ourique pode ter sido somente um dos muitos milagres do ciclo de Santiago. O primeiro relato completo deste milagre surge numa crônica do século XV. Nela, Dom Afonso Henriques tenta motivar seus homens, dizendo-lhes que Deus os ajudaria e que Santiago seria seu conde e patrono. Porém, posteriormente, a história é desenvolvida atribuindo o milagre exclusivamente a Cristo. Dito que o próprio Cristo teria anunciado a Dom Afonso Henriques a vitória e a fundação de Portugal. Outras versões incluem a intervenção de Nossa Senhora. A Virgem Maria teria que Portugal seria um país fundado por ordem celeste, tendo mensagem da Virgem Maria. Teria dito para que Dom Afonso Henriques fundasse Portugal. A partir daí, o episódio de Ourique serve de argumento político. A intervenção pessoal de Deus provava que a existência de um Portugal independente faz parte da ordem divina, eterna do mundo. Durante a União Ibérica, que estudaremos na aula 17, a lenda enraizou-se entre o povo e serviu de credo à resistência. Falemos agora da desmistificação. Ela começou com o iluminismo no século XVIII, na pessoa de Luiz Antônio Vernet, uma das figuras mais importantes do iluminismo
português. No século seguinte, foi continuada pelo notável escritor, historiador e político liberal Alexandre Herculano, que, ao chamar o episódio de fábula, desencadeou uma polêmica violenta nos meios letrados, políticos e eclesiásticos de Portugal, que durou por um bom tempo. Bem abordados já este tema, chegamos ao último tópico da aula. Qual a reação popular ao processo de independência portuguesa? Há indícios de que, apesar de bastante escassa, a documentação escrita nesse período, o povo teve um papel decisivo tanto no apoio à independência quanto à diferenciação social do território. Após a Reconquista, a nobreza reconstituída exercia um domínio que diminuía à medida que se rumava para o sul. Maior na Galícia, reduzo na região entre Douro e Minho, pouca presença tem ao sul do Douro, onde sobressaem as populações dispersas e sem senhor, além das organizações municipais. A coexistência de uma área predominantemente senhorial, na qual as populações viviam em situação de dependência pessoal, e a regra era a servidão, as áreas onde sobressaíam os conselhos populares e onde se vivia com mais liberdade, foi claramente um fator social da independência. A autoridade real era a única fonte de harmonia entre as classes de interesse díspares e a única força efetiva para garantir os progressos sociais da população contra a pressão das classes superiores. Claro que ao lado ali estava o clero, mas a gente está abordando mais o aspecto político. Por outra parte, a organização municipal proporcionou ao monarca as forças militares que possibilitavam que ele fosse um nobre muito mais forte que qualquer outro, e nisto baseava-se a autoridade real. Todas as fontes conhecidas sobre o tipo de tropas utilizadas por Dom Afonso Henriques em suas campanhas militares mostram que se tratavam de tropas de conselhos. Deles seriam tanto as tropas usadas no Alentejo como em Beja ou Lisboa. Era nesse poder popular, localizado municipalmente, que o rei apoiava seu poder, ou seja, o povo das localidades. Se aproximava da localidade com aquele apoio daquele povo ali para que ele tivesse o poder para fazer para o seu trabalho de conquista. Não era como hoje um exército central real que vai agir. Não havia isso na época. Estão entendendo essa relação entre entre a comunidade, entre as forças populares e o rei, essa relação entre o rei no topo da pirâmide e a população, a parte mais embaixo, mas tem uma certa espécie de aliança, digamos até informal ou mesmo tácita, mas ela existe, ela é presente, ela está ali, ela está agindo. Isso foi importante para a reconquista de Portugal e, claro, no esteio da reconquista, a fundação da monarquia portuguesa, da independência de Portugal. Na próxima aula, trataremos mais sobre esses aspectos econômicos e sociais de Portugal medieval. Muito obrigado pela atenção e até lá!